Lucas 4, de 38 a 39. Eu chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o tema dentro de casa. Dentro de casa, Lucas 4, 38 e 39. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Deus querido, eu te peço em nome de Jesus que agora nossas mentes e corações sejam abertos. Que o teu Espírito, como um rio, inunde-nos, revelando-nos tua verdade, exortando-nos, encorajando-nos, salvando e santificando vidas. Que ao sairmos daqui com os corações cheios de Jesus, possamos levá-lo para as nossas casas, e lá derramar dele, transbordar dele. Ó Deus, eu sei que num auditório como esse, muitas devem ser as casas que precisam da ação miraculosa de Jesus, da transformação profunda e permanente do Senhor, e que hoje à noite o Senhor promova isso entre nós. Que o Senhor pegue esses 5 pãezinhos, os 2 peixinhos, que são essa mensagem, multiplique isso de acordo com as necessidades de cada um de nós, de forma a haver abundância entre nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Sucesso sem caráter não leva uma pessoa longe, ou principalmente não sustenta uma pessoa a longo prazo. Sucesso e caráter andam de mãos dadas. Uma pessoa sem caráter, ela até conseguirá prosperar, mas será difícil para ela manter-se no topo por muito tempo. Aliás, você já deve ter ouvido sobre pessoas, por exemplo, de indivíduos que ganharam muito dinheiro, conquistaram prestígio e pouco tempo depois perderam tudo. Por que isso acontece? Os motivos podem ser muitos, mas é importante ressaltar que sucesso e caráter andam de mãos dadas. Não é radicalismo religioso dizer que sem uma base sólida de caráter, conquista alguma na vida vai perdurar por muito tempo. Por exemplo, a gente também conhece histórias de pais, avós, que deixaram dinheiro, deixaram riqueza, deixaram propriedade para filhos e netos, mas tais, por não terem tido uma base sólida de caráter, em pouco tempo dilapidaram tudo, destruíram tudo. O fato de que caráter e sucesso andam de mãos dadas é reconhecido até pelo mundo corporativo. Hoje em dia, não são poucos os textos, os livros, os cursos, as palestras, por exemplo, que destacam a importância que a gente deve dar para o que acontece na vida do empreendedor ou do funcionário após o expediente. É impressionante, porque ética e moralidade no trabalho são temas conhecidos de todos nós já há bastante tempo. O que me surpreende é que recentemente vem recebendo maior atenção esse tema, vem sido dada uma atenção fora do comum quando comparado ao passado, atenção ao fato de o que o meu funcionário faz após o horário comercial, o que o empreendedor faz depois do expediente. Todos estão preocupados com a forma quando as pessoas levam suas vidas e como elas constroem ou destroem seu caráter. Por exemplo, eu li sobre um empresário, ele é CEO numa empresa de tecnologia,
e ele montou uma banda de rock com alguns amigos. Ele é o vocalista da banda e ele conta que a veia musical ajudou ele em situações do dia a dia na empresa. Ouça o que ele disse: como empresário, em diversas ocasiões faço apresentações em público da minha empresa. Ser o homem de frente da banda me fez aprender lições que me ajudam no dia a dia da empresa, como encarar o público com espontaneidade, demonstrar carisma e, por fim, controlar o nervosismo natural que ocorre previamente a uma apresentação. Fecha aspas. Você percebeu? Queridos, sabe-se que o que se faz depois do expediente serve de ferramenta para o aprimoramento da pessoa enquanto profissional, por exemplo. Agora, se o que eles fazem e como eles fazem está correto ou não é outra história. Eu podia aqui repetir outras histórias que li de empreendedores, homens e mulheres, que buscaram algo para fazer depois do expediente, a fim de que isso se voltasse a favor da vida deles ou delas enquanto profissionais. Mas o que eu quero que você preste atenção é que todo mundo já admite que o caráter precisa ser construído para que homens e mulheres no mercado de trabalho, inclusive, e por exemplo, sejam bem-sucedidos e que esse sucesso perdure. Foi pensando na construção do caráter que nós começamos essa série em Pedro, ou sobre a vida de Pedro. Tem um professor de desenvolvimento pessoal, trabalha e treina pessoas na área de recursos humanos. Olha o que ele disse: gente fera mesmo, que vai vencer na vida, sabe que o sucesso é construído à noite, enquanto a maioria reclama do dia a dia, ou gasta o tempo com coisas inúteis. As pessoas de sucesso buscam conhecimento e projetam o trabalho que farão no dia seguinte. Assim, ganham tempo e conseguem aproveitar cada segundo da vida. O sucesso não é conquistado num momento. O sucesso acontece a cada instante que damos o nosso melhor. E esse melhor tem que ser melhor do que os outros estão fazendo, fecha aspas. Sucesso e caráter andam de mãos dadas. Jesus sabia disso. É tão verdade que Jesus sabia disso, que o primeiro tempo de qualidade que Jesus investe na vida de Pedro, após aquele encontro inicial, você se recorda, vimos domingo passado, Jesus teve um encontro inicial com Pedro em João capítulo 1, versos 35 a 42, mas depois desse encontro inicial, o segundo momento de Jesus com Pedro foi na casa de Pedro em Cafarnaum. Isso é muito curioso. O Senhor Jesus estava trabalhando em Pedro. O Senhor Jesus estava transformando Pedro de pedra bruta em caráter escultural. Jesus estava trabalhando no caráter de Pedro, transformando o caráter de Pedro à imagem e semelhança do caráter de Cristo. Jesus estava arrancando tudo o que era Simão para sobrar apenas Pedro. Jesus queria que Pedro fosse um apóstolo bem-sucedido, afinal Pedro seria o líder dos apóstolos, o presidente do corpo apostólico. Mas antes de colocar Pedro num lugar de destaque, Jesus precisava talhar nele um novo caráter. E é então que, após o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, aquele encontro vivificador, quando Jesus encontra a pedra bruta, após aquele encontro, Jesus entende que nenhum outro lugar seria melhor para trabalhar no caráter de Pedro do que dentro da casa dele. Queridos, eu fico impressionado com a sequência dos fatos na vida de Simão. Jesus entra no coração dele, digamos assim, João 1, 40 e 42, mas em seguida ele
penetra na casa de Pedro, Lucas 4, 38 e 39. Não é por acaso isso. Há uma lição preciosa sobre o discipulado cristão que aqui está sendo ensinada pelo Senhor Jesus. As transformações que nós experimentamos no coração, elas precisam ser evidenciadas, elas precisam ser transbordadas na intimidade dos nossos relacionamentos familiares e além deles. As transformações que a gente experimenta no coração precisam ser evidenciadas na família, com os amigos, na igreja, na sociedade. É isso o que Jesus está ensinando a Pedro e a cada um de nós hoje. Pedro, eu entrei na sua vida, e o próximo lugar onde eu preciso entrar é na sua casa. O que nós somos dentro de casa é tão importante para Deus, que antes de chamar Pedro para ser apóstolo, o Senhor deu uma passadinha na casa dele, tratou do caráter dele ali dentro da casa dele. O que somos dentro de casa é tão determinante, que pode qualificar ou desqualificar alguém para o ministério pastoral, por exemplo, dependendo de como a pessoa é no coração dela e no comportamento dela com aqueles que estão próximos a ela. Paulo sabia disso. Paulo, quando envia Timóteo a Éfeso e está instruindo Timóteo acerca de como conduzir a igreja em Éfeso, Timóteo que era um jovem pastor, Paulo gasta o capítulo 3 de Timóteo dizendo como deve ser o caráter do presbítero ou do pastor e como deve ser o caráter do diácono. Por quê? Porque Paulo sabia que o que Jesus espera na vida de seus líderes é um modelo de vida que precisa não só servir de reflexo, mas de padrão para que todos na igreja imitem o mesmo comportamento. Essa é a seriedade do negócio. E aí Paulo diz assim a Timóteo no capítulo 3 de 1 Timóteo, essa afirmação é digna de confiança: se alguém deseja ser pastor, deseja nobre função. Agora, é necessário que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família. Verso 5: se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Jesus entra na casa de Simão Pedro, irmãos, porque Jesus sabe que o primeiro teste, o primeiro curso, a primeira lição para Pedro na escola do discipulado cristão é dentro de casa. Isso é para nós cristãos. Caráter se constrói em casa. Sucesso e caráter andam de mãos dadas. Falta de caráter é catastrófico para quem atingiu o topo. Agora, a outra lição que a gente aprende é que caráter se constrói em casa. Se não fosse assim, eu repito, Jesus jamais teria investido tempo na casa de Pedro, nesse processo de transformação, de esculpimento do caráter daquele que seria o presidente dos 12 apóstolos. Se não fosse importante quem somos e como vivemos dentro de casa, os evangelhos não gastariam tempo explicando, mostrando para nós um relance de como era a casa de Pedro. Depois do primeiro encontro de Jesus com Pedro, automaticamente nós viríamos Pedro em Lucas 5, quando tem aquela pesca maravilhosa e Jesus o chama para segui-lo, deixando tudo para trás. Mas não, antes de Lucas 5 tem Lucas 4, e em Lucas 4, Jesus entra na casa de Pedro. A lição número 1 na escola do discipulado, irmãos,
não é sobre como falar em público, não é como conduzir um estudo bíblico num grupo pequeno. A lição número 1 do discipulado não é como interpretar um texto da Bíblia. A lição número 1 não é liderar e gerir grupos ou equipes. Tudo isso é importante, mas a primeira coisa a se aprender na vida cristã é que aquilo que o Senhor vai talhando nos nossos corações precisa ser vivido, derramado e aperfeiçoado dentro de casa. Chega de líderes e de pastores que falam bem, inteligentes, sabichões, mas suas vidas familiares, suas casas são um caos. Essa lição ela é tão verdade quanto triste, porque é aqui que a maioria de nós fracassa. Essa é a etapa do amadurecimento cristão que a maioria de nós evita. A maioria de nós pula ou tenta acelerar o processo. Deus, porém, Ele constrói o nosso caráter em casa, desde o berço. Desde o berço. E também quando a gente cresce e aprende a se relacionar. Nós dizemos isso para que ninguém aqui negligencie essa verdade. Que todos que me ouvem queiram ser cristãos de caráter aprovado, construído dentro de casa. Falta-nos isso hoje em dia. E há um texto no Evangelho de Marcos que sempre que eu leio me surpreendo com ele. Porque quando eu leio Marcos 5, de 18 a 20, eu vejo o valor que Jesus sempre deu aos nossos relacionamentos dentro de casa. É a história do endemoniado gadareno, que Jesus o cura, Jesus o liberta. E Marcos capítulo 5, verso 18 diz que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Eu acho impressionante Jesus dizer para ele o seguinte: eu não preciso de você me seguindo pelas viagens missionárias. Eu preciso de você dentro da sua casa, no meio da sua família. Oh, irmãos, isso é vital para nós. Precisamos de gente assim. Mas é triste que a maioria, quando às vezes tem um encontro verdadeiro com Jesus, acham que elas têm ministérios lá fora e se esquecem das suas casas. Um profeta, ele não tem honra dentro da sua própria casa. Mas sabe por quê? Porque a humanidade de todos nós, os nossos deslizes comuns, ao fato de que temos uma natureza que nos inclina para o mal, nos inclina para o pecado, então esses deslizes do pecado sempre são usados contra nós, por aqueles que nos conhecem na intimidade. Por outro lado, é a forma de prestarmos contas sobre quem somos, é a forma de avaliarmos o que precisamos mudar sempre. Por exemplo, Jesus, não tinha nada contra Jesus, não existia uma vírgula, um acento, um ponto sequer no caráter e na vida de Jesus. Jesus era um homem sem pecados, ele viveu sem pecados. Mas quando a gente lê Mateus 13, de 53 a 57, e a gente vê os fariseus irritados com Jesus, já que eles não tinham nada contra Jesus, pois Jesus era perfeito, vocês se lembram o que esses homens fizeram? Eles começaram a apontar quem era o pai, quem eram os irmãos de Jesus. Por quê? Porque com certeza, por serem muito próximos a eles e à casa deles, todos testemunharam algum tipo de deslize de José, dos irmãos, das irmãs de Jesus, mas de Jesus não.
Mas tudo bem, tudo que os irmãos, irmãs e pai erraram e agora era usado contra eles, os fariseus, como não tinham nada contra Jesus e nem poderia ter, eles jogam em Jesus a conta e diz: olha, não é esse o filho de fulano? Não é esse o irmão de Cicrano? E aí Jesus diz assim: só em sua própria casa, em sua própria terra, é que um profeta não tem honra. É difícil ser cristão em casa, é difícil conviver em busca de transformação do caráter dentro da casa da gente, mas é fundamental, é o meio usado por Deus para nos santificar. Além de fundamental, é indispensável. Sabe por quê? Escuta o que eu vou dizer a você agora. O que nós somos dentro de casa nos credencia para servir a Deus fora de lá, sem hipocrisia. Os fariseus, por exemplo, os fariseus não permitiam que Deus talhasse neles o caráter de Cristo. Os fariseus nunca permitiram que Jesus usasse o contexto da casa deles para trabalhar no coração deles o caráter. Pelo contrário, os fariseus usavam Deus, os fariseus distorciam a lei, os fariseus criavam tradições para fugirem da obra de Deus na vida deles através dos relacionamentos familiares. Sabe de onde eu tiro isso? Mateus 15. Em Mateus 15, versículo 3, vale a pena a gente ver o texto, diz assim: respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Veja que Jesus está acusando uma tradição que eles criaram para justificar um erro, uma negligência deles. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Irmãos, você não acha surpreendente que quando Jesus quis apontar o dedo na ferida de um pecado fariseu, a ferida que Jesus escolheu foi a casa dos fariseus? Porque Jesus sabia que caráter se constrói em casa. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: olha, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, eu não vou poder dar essa oferta para vocês, porque em vez de dar a oferta para vocês, eu vou dedicar a oferta a Deus. Os fariseus viam seus pais passando necessidade, e eles, em nome de Deus, não davam dinheiro para os pais, ofertava a Deus. E Jesus está dizendo: vocês são hipócritas, vocês não têm caráter, vocês não deixam Deus transformar vocês dentro de casa. Coração e caráter são talhados dentro de casa, e quem fracassa nessa disciplina da escola do discipulado de Jesus, torna-se cristão da boca para fora, torna-se hipócrita. No final serão destruídos. O problema é que pelo caminho, ao longo da jornada até o final, eles vão fazendo estragos. Então ouça bem o que eu estou dizendo hoje à noite: caráter se constrói em casa. Nossos relacionamentos familiares, nossos conflitos, nossas diferenças, não são para serem resolvidas no grito, no tapa, com palavrões. São para ser resolvidas não pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito, porque muito mais preocupado em que resolvamos um conflito familiar, Jesus quer talhar no nosso coração o caráter de Jesus, e tudo o que acontece em casa é usado por Deus. Jesus entra na vida de Pedro, e antes de chamar Pedro para ser apóstolo, Jesus diz: Pedro, vou dar uma passadinha na sua casa, eu quero ver como é que as coisas lá dentro acontecem. Pois bem, como é que Jesus constrói o nosso caráter dentro de casa? O caráter de Pedro estava em construção. Jesus pega ele pela mão,
entra na casa dele. Então volte comigo agora para Lucas 4, de 38 a 39, e veja comigo 5 lições que a gente aprende sobre o processo de Deus talhar o caráter de Cristo em nós, dentro de casa. 5 lições que a gente precisa destacar da visita que Jesus fez à casa de Pedro. Primeiro, dentro de casa nós aprendemos a servir. Dentro de casa a gente aprende a servir. Existe uma tradição na história da igreja que é muito confiável, e essa tradição diz que a casa de Pedro, em Cafarnaum, ficava a 25 metros da sinagoga. Só 25 metros. Então, após a visita àquela sinagoga, Jesus resolveu dar uma passadinha na casa de Pedro. E olha o texto de novo, leia comigo, Lucas 4, 38. Jesus saiu da sinagoga, saiu do culto e foi à casa de Simão. Interessante isso, porque a gente pensa que Jesus está conosco principalmente aqui, mas você já parou para pensar que quando a gente sai daqui a caminho de casa, Ele está indo com a gente? Quando a gente sai de casa caminho para cá, Ele está vindo com a gente? Jesus saiu da igreja e foi à casa de Simão. O que ele encontra lá? A sogra de Simão estava com febre. O que essa sogra estava fazendo com Pedro? A gente brinca e faz piada com sogra, mas a gente não para pensar na seriedade desse texto. Segundo a cultura judaica, Pedro não tinha qualquer responsabilidade com essa mulher. Se ela não tivesse alguém por ela, Pedro não teria obrigação sobre ela. Essa é a cultura. Só que Jesus, quando chega, ele descobre que Pedro é um servo. Tem a sogra dele lá. Ele está cuidando dela. E mais do que isso, eu acho interessante, Jesus encontra uma sogra enferma. Ou seja, não foi a doença, não foi o sofrimento dela que fez Pedro deixar de adorar. Encontra a sogra que estava com febre alta. Lembrem-se que quem escreveu Lucas foi Lucas. E Lucas era o quê por profissão? Você se lembra? Lucas era médico. Existem 2 palavras no grego para febre. Uma que destaca febre alta, altíssima, chegando ao delírio, que é o caso aqui. E uma que destaca febre, temperatura alta. Lucas, que é médico, diz: essa mulher estava delirando de febre. E aí pediram a Jesus que fizesse algo por ela. E estando Jesus em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Você observa comigo que esse texto, ele começa com serviço e termina com serviço. Começa com serviço quando Jesus entra na casa e serve a sogra de Pedro, curando ela. E termina com serviço porque agora a sogra curada, ela passa a servir Jesus e os discípulos. Jesus veio para servir e não para ser servido. Nós também, irmãos. Geralmente a gente não gosta de servir, em casa nem na igreja. A gente prefere ser servido, a gente paga para servir. Principalmente homens que carregam o argumento de que trabalham duro fora de casa, todo dia, semana inteira. Aí a gente diz: não, o serviço de casa é coisa de mulher. Agora note que Jesus, mesmo cansado, ele chegou à casa de Pedro e não se furtou do serviço, ele curou essa mulher. Existe um comentarista do Evangelho de Lucas, o nome dele é Lenski, e ele coletou algumas informações dos 4 evangelhos e relata para nós como teria sido esse dia de Jesus. Escute, olha o que ele diz. O dia de Jesus, antes de Jesus chegar à casa de Pedro. Lenski diz assim: era sábado.
Então veja que Jesus está com Pedro, não só na casa de Pedro, mas no sábado, final de semana, como que dizendo, não existe momento para se relaxar, espiritualmente falando. Era sábado, pela manhã o Senhor pregou o Sermão do Monte, Mateus 5-7, de lá, Jesus realizou algumas curas pelo caminho, até a sua chegada em Cafarnaum, Mateus capítulo 8, Jesus entra na cidade, vai para a sinagoga, onde pregou com a mesma autoridade que ele dispunha ao pregar o Sermão do Monte pela manhã, e perto do fim daquele dia, Jesus se encaminhou para a casa de Pedro, onde ele curou a sogra do seu futuro apóstolo. O exemplo de Jesus nos ensina que o serviço é para todos nós, homens e mulheres, independentemente da carga horária que nós temos. Nós somos chamados para servir, e o serviço começa dentro de casa. Quem não serve dentro de casa, dificilmente servirá fora dela. Essa é uma verdade. Pedro aprendeu essa lição. Sabia que ele aprendeu? Se ele não tivesse aprendido essa lição, ele não teria escrito o que ele escreveu em 1 de Pedro 3,7. Esse mesmo Pedro, de 1 de Pedro 3,7, é o Pedro que está vendo Jesus dentro da casa dele, servindo. É o Pedro que aprendeu que dentro de casa nós aprendemos a servir. Olha o que ele disse: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Erasmo Carlos estava certo. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. É verdade. Mulher fica grávida, dá à luz em parto normal, homem começa a espirrar, vai para a UTI. É um negócio impressionante. É assim, me dá febre, eu acho que tem que chamar o SAMU. Então não tem essa de que mulher é mais fraca do que homem. Isso é besteira. Agora, o que Pedro está dizendo aqui é que quando a gente olha para as nossas esposas, a gente deveria ver elas, ou vê-las, como quem olha para uma porcelana frágil. Não é que elas sejam tão frágeis, mas elas precisam ser tratadas como se fossem. E aí, Pedro diz assim: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora presta atenção no início do versículo 7, na versão Almeida, revista e atualizada, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Homens, vocês já prestaram atenção nisso? Vivei a vida comum do lar. Sirvam dentro de casa, assim como suas mulheres servem. Sejam servos. Dentro de casa nós aprendemos a servir. Essa é a primeira lição. Quando Jesus entra na casa da gente, a gente tem que aprender a servir. Segundo, dentro de casa nós desenvolvemos a sensibilidade. Dentro de casa nós desenvolvemos a sensibilidade. Eu acho interessante o que Pedro escreveu sobre a espiritualidade feminina. 1 de Pedro 3, verso 1, olha aí. Olha Pedro falando da espiritualidade feminina. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Irmãos, pensa bem comigo. Pedro, a gente conhece a história dele nos evangelhos. Pedro era um casca-dura. Imagina quantas vezes essa mulher de Pedro não deve ter
que ter lidado com os rompantes, com as explosões desse truculento. E quando Pedro está dizendo que as mulheres devem ser sábias, devem ganhar seus maridos sem falatório, sem ficar pregando para, tá vendo? Tá vendo o que o pastor falou? Você tem que começar a servir aqui dentro de casa. Pedro está dizendo, para de besteira, não fica jogando palavras ao vento, porque é pelo procedimento da mulher. Você acha que Pedro nunca teve uma mulher de procedimento assim? Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, mulheres, é assim que os homens serão ganhos. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. A beleza de vocês não tem que estar nos cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Irmãos, de onde Pedro aprendeu isso sobre a espiritualidade feminina? É claro, ele aprendeu isso da Bíblia, mas eu tenho certeza, foi no convívio de Pedro com a mãe dele, foi no convívio de Pedro com a esposa dele, foi no convívio de Pedro com a sogra dele, que Pedro viu em primeira mão essas verdades sendo praticadas. Dentro de casa, Pedro aprendeu a ter sensibilidade o bastante para ministrar e para abençoar a vida dos outros. Olha como é que ele continua a narrativa, 1 de Pedro 3,5. As mulheres do passado se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Está vendo, Cristiane? É assim que você tem que me chamar. Sim, senhor. Brincadeira, irmão, isso aqui era cultura, né? Dela, de Sara, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Sublinha essa frase. Olha o que Pedro está dizendo. No convívio de Pedro com as mulheres da vida dele, e olha que não era um harém, era mãe, sogra e esposa. No convívio de Pedro com essas mulheres, Pedro desenvolveu sensibilidade o bastante para perceber que o temor de homens é o que tantas vezes nos impede de praticar o que Deus ordena. Por isso que ele fala, olha, não dão lugar ao medo. Mulheres que aprenderam, nos versículos de 1 a 5, mulheres que aprenderam a depositar sua esperança em Deus. Foi no convívio de Pedro com essas mulheres na casa dele, que Pedro aprendeu a discernir o coração dele, a discernir o coração delas. E foi nesse convívio que ele aprendeu a ter sensibilidade para ser o pastor de almas que ele se tornou quando ele escreveu a primeira e a segunda carta. O Pedro, de 1ª e 2ª Pedro, é um pastor de coração sensível, porque ele aprendeu isso dentro de casa. Não ignore a sua casa, meu irmão. Aprenda a ler o coração da sua esposa, do seu marido. Aprenda a ler o coração dos seus filhos, dos seus pais. Aprenda a ler o seu coração no contexto dos conflitos familiares, porque Deus, pelo Espírito, está desenvolvendo em nós sensibilidade para buscarmos transformação e principalmente sensibilidade para ajudarmos outros nos problemas deles. Não foram poucas as vezes em que em aconselhamento eu ouvi alguém virar para mim e dizer assim: parece que o senhor conhece meu coração. E eu disse: não, eu conheço o meu. E quando a gente conhece o coração da gente, e quando a gente percebe como Deus trata da gente, e a gente desenvolve a sensibilidade para ver aqueles que estão próximos da gente, é sinal de que a gente está crescendo em caráter e em capacidade de servir.
Então, dentro de casa, nós desenvolvemos a sensibilidade. Terceiro lugar, dentro de casa, nós encontramos o socorro. A mulher de Pedro tornou-se para Pedro, e Pedro para ela, o que Eclesiastes diz que deve ser qualquer relacionamento afetivo, especialmente o conjugal. Você lembra de Eclesiastes 4, de 9 a 12? E aqui fica uma palavra aos jovens: casem e casem logo. Para dessa besteira do mundo que nos cerca, que diz que você tem que fazer test drive primeiro. Jovem vira para mim assim e fala assim: pastor, eu não sei se eu vou ter o tchan. Eu falo: você não tem que ter tchan não, segura o tchan. Segura o tchan, moço, não é hora de soltar o tchan. Segura o tchan, espere em Deus, que a hora que você estiver bem casado, com caráter construído, você vai ver o tchan, 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 tchan. Agora quer mexer com o tchan antes da hora? Aí vem Eclesiastes e diz assim: tudo que o mundo hoje nega, Eclesiastes 4, versículo 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Aí vem o mundo falando: não, eu tenho que trabalhar primeiro, construir minha vida, depois eu caso. Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro pode ajudá-lo a se levantar, mas pobre daquele que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Em Goiânia não precisa disso, só se tiver ar-condicionado. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Irmãos, o relacionamento de Pedro com a esposa dele era tão mutuamente fortalecedor que Paulo usou o exemplo de Pedro. E olha que Paulo era um homem, segundo diz 1 Coríntios 7, versículos 7 a 9, Paulo era um homem que encorajava o celibato, para que a pessoa ficasse livre para trabalhar para o reino com toda força e vigor. Ele diz assim: se você conseguir ficar solteiro como eu sou, melhor, porque você dará mais para o reino. Esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios 9, de 3 a 5, quando ele estava falando do tipo de ajuda que os apóstolos precisavam, do tipo de socorro, de apoio mútuo, ele usa o exemplo da mulher de Pedro para dizer assim: Pedro tinha socorro na mulher dele. Coisa linda, você já prestou atenção nisso? 1 Coríntios 9, 3: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Muita gente julgava ele, dizendo que Paulo estava explorando as igrejas, que Paulo estava recebendo salário da igreja. E aí Paulo diz: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e o irmão do Senhor e Pedro. Jesus está dizendo: olha, eu vi as esposas dos outros apóstolos, eu vi as esposas dos irmãos de Jesus, eu vi a esposa de Pedro. Essas mulheres eram socorro para esses homens. Irmãos, dentro de casa nós encontramos socorro. O marido encontra o socorro da esposa, a esposa encontra o socorro do marido. Eu nunca teria chegado onde eu cheguei se não fosse a minha mulher. Eu não teria conseguido sair dessa igreja, morar no exterior, morar em São Paulo. Minha mulher não é a pianista, minha mulher não é a de linha de frente, mas ela é o socorro de Deus na minha vida que me mantém aqui na frente. Eu não sei como é que você não consegue fazer do seu casamento um lugar de socorro, fazer da sua família um lugar de socorro, fazer do seu cônjuge o seu socorro. É dentro de casa que a gente encontra socorro.
Em quarto lugar, dentro de casa nós abraçamos o sofrimento. Algo que deve ter perturbado Pedro durante o início da caminhada com Jesus foi a enfermidade da sogra. Imagina você, ele tem um encontro com Jesus e de repente a sogra fica doente, com febre alta. Lucas era médico. Provavelmente, aliás, deixa eu falar sobre isso. Quando o texto bíblico diz em Lucas 4:39 que Lucas repreendeu a febre em nome de Jesus, isso aqui não era demônio. Não era demônio de febre ou de infecção. Lucas está dizendo que o Senhor Jesus virou para a doença em si e diz: sai, sara. Não é demoníaco, não é expulsão de demônio, porque se fosse demônio, Jesus não teria dito a febre, teria dito ao demônio, certo? Então é como se Lucas aqui tivesse como médico espantado em reconhecer, quando Pedro contou a história para ele, e essa história foi passando, e ele anotou o evangelho. Claro que Lucas não estava lá, mas Lucas ouviu e chamou a atenção dele o fato de que Jesus virou para aquela doença e falou: some. Agora, até Jesus entrar em cena e até Jesus sarar a mulher, a sogra, eu fico imaginando o que Pedro pode não ter pensado. Pedro poderia ter dito assim: pai, por que nós? Por que eu? Por que minha mulher? Por que minha sogra? Pai, por que agora que eu estava prestes a me entregar de corpo e alma para essa nova vida, por quê? Por que a minha sogra adoeceu? Pedro estava aprendendo, irmãos, que mesmo os salvos, que mesmo aqueles que Deus chama para o ministério, passam por sofrimentos. Existe uma tradição, e Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiásticas, diz: existe uma tradição que conta que Pedro teve uma filha. O nome dessa menina foi Petrolina. Existem muitas lendas sobre a tal de Petrolina, muitas. Mas é curioso, porque quando você junta todas as lendas, uma coisa essas lendas têm em comum: essa jovem era bonita e sofria de paralisia, ela não andava. E a tradição conta, um livro apócrifo chamado Atos de Pedro conta, que uma vez os discípulos questionaram Pedro, viraram para Pedro e começaram mesmo quase que zombando e dizendo: escuta, você já curou muita gente, você já curou cego, surdo, paralítico, por que você não cura sua filha? E a tradição diz que Pedro respondeu assim: meu filho, cabe apenas a Deus a razão porque o corpo da minha filha não foi tornado são. Sabe, porém, de uma coisa, que Deus não é fraco, nem impotente, para conceder seu dom à minha filha. Filha de Pedro nunca foi curada, diz a tradição. Pedro deve sim ter suportado esse sofrimento de ver uma filha jovem até o fim, e dizem que ela morreu cedo, na juventude. Então Pedro nos ensina que quando a gente abraça a fé, nós não estamos imunes às enfermidades. Pelo contrário, o que Pedro nos ensina é que quando a gente abraça a fé, a gente tem que aprender a abraçar o sofrimento e seguir servindo a Deus apesar do sofrimento, gente. Um dos meus heróis se chama Benjamin Warfield. Benjamin Warfield foi um dos teólogos mais respeitados da história do protestantismo ocidental. Ele foi professor de teologia em Princeton. Você já ouviu falar em Princeton? Ele foi professor de teologia em Princeton por 34 anos, até a morte dele em 1921. Todo mundo no mundo acadêmico conhece os livros dele, mas o que poucos ou quase ninguém sabe, deixa eu ler a história dele para você, presta atenção. Em 1876, aos 25 anos, Benjamin Warfield se casou com Annie Pierce
Kincaid. E os dois fizeram uma viagem de lua de mel para a Alemanha. No meio de uma tempestade violenta, Anne foi atingida por um raio e ficou paralítica. Depois de cuidar da esposa durante 39 anos, na saúde e na doença, na lua de mel, depois de cuidar da esposa por 39 anos, o Warfield a levou ao último descanso. A esposa morreu em 1915 e ele veio a morrer em 1921. Agora escute isso aqui. O biógrafo diz assim: por causa das necessidades especiais da esposa, o Warfield raramente saía de casa por mais de 2 horas de cada vez em todos esses anos de casamento. Um homem que foi professor por mais de 30 anos em Princeton, escreveu as principais obras teológicas que o século 19 e 20 já viram. Com 25 anos de idade, na lua de mel, vê um raio paralisar sua esposa. Sabe-se lá se eles conseguiram ter depois disso relacionamento sexual como convém a marido e mulher, sabe-se lá. Mas a história diz que esse homem permaneceu fiel ao lado dela até o fim, por 34 anos. Não se distanciava dela por mais de 2 horas a cada vez. E aí um dia ele foi pregar na capela do seminário de Princeton, e ele pregou em Romanos 8, 28. Escuta o que ele disse: a ideia fundamental aqui é o governo universal de Deus. Veja, ele está pregando na capela, olhando para o relógio, sabendo que em menos de 2 horas ele tem que estar em casa, porque a mulher está lá, paralítica, precisando dele. A ideia fundamental aqui é o governo universal de Deus. Tudo o que lhe acontece está sob a sua mão controladora. A segunda ideia é o favor de Deus para com que os amam. Se Deus governa a todos, então nada a não ser o bem pode recair sobre as pessoas a quem Ele faria o bem. Embora sejamos fracos demais para nos ajudar a nós mesmos e cegos demais para pedir o que necessitamos, Ele é o autor e nós justamente desses desejos, e Ele governará todas as coisas de tal maneira que colhamos somente o bem de tudo que nos acontece. A esposa paralítica em casa, e ele pregando e dizendo: Deus governará todas as coisas de tal maneira que colhamos somente o bem de tudo que nos acontece. Irmãos, dentro de casa a gente tem que aprender a abraçar o sofrimento, aprender a conviver e a confiar na bondade de Deus, servindo a Deus sem parar, seguindo com fé, com esperança e com amor. E por último, dentro de casa nós conhecemos a Deus. Foi na intimidade da casa dele com Jesus que Pedro aprendeu mais de Jesus, para que só então, e esse será o nosso próximo encontro com Pedro semana que vem, se Deus permitir, só então Jesus poder dizer: Pedro, agora me segue. Você está pronto para me seguir? Você está pronto para iniciar a preparação para ser um apóstolo? Porque eu entrei no seu coração e eu entrei na sua casa. E o que eu vi na sua casa, Pedro, é que o perdão que você recebeu de mim, você reparte com os outros. O que eu vi na sua casa é que o poder que você recebeu de mim, você repassa aos outros. E que eu tenho percebido, Pedro, é que o sofrimento e coisa alguma tem impedido você de continuar servindo com fé, com esperança e com amor os propósitos que eu tenho para a sua vida. Então hoje à noite eu desafio você a levar Jesus para a sua casa. Mas para você levar Jesus para a sua casa, só tem um jeito de você levar Jesus para a sua casa. Não é abrir a Bíblia no Salmo 91 e pular na estante. Não. O Salmo 91 tem que estar no seu coração.
A gente só leva Jesus para casa quando Jesus entra no coração da gente. E aí a gente vai para casa para praticar o serviço. Aí a gente vai para casa para desenvolver a sensibilidade. A gente vai para casa para encontrar o socorro. A gente vai para casa para abraçar o sofrimento. A gente vai para casa para conhecer o Senhor. Minha oração é que Jesus entre no seu coração hoje e diga a você o que ele disse ao endemoniado gadareno que foi curado, lá em Marcos 5. Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Amém.